nós vamos iniciar um novo seminário nesta manhã, com um formato diferente daquele ao qual os irmãos estão habituados. Os irmãos normalmente estão habituados a um seminário que é basicamente um conjunto de lições ou de exposições e não apenas para variarmos um bocadinho o formato, mas também para adequarmos o formato à temática que nós vamos tratar durante estas próximas 6 semanas. Pensámos que a organização em painel, como estão a ver aqui, seria mais interessante, mais agradável e mais produtiva. Este painel vai ser rotativo, ou seja, nesta primeira sessão, como os irmãos veem, eu encontro como moderador, depois esta posição vai rodando pelos irmãos José Carlos e Rui Mineiro, e haverá algumas ocasiões onde também estará presente o nosso pastor Miguel Cartacho, para também enriquecer e partilhar connosco e convosco um conjunto de assuntos relacionados com este tema. Portanto, é um painel mais, digamos, mais informal, mais vivo, mais em jeito de conversa, e não tanto em jeito de cátedra, em jeito de exposição ou de lição. E como os irmãos podem ver no slide que está projetado atrás de nós, o tema deste seminário que nos irá ocupar as próximas semanas é um tema sobre biografias. Histórias de vida. Histórias de vida. E estas biografias estão divididas em 2 grandes grupos. As biografias dos apóstolos do Cordeiro, aqueles homens a quem nós costumamos designar pelos 12, e que os irmãos seguramente vão ficar surpreendidos com alguns aspectos da sua vida, da sua biografia, dos seus nomes, do seu ministério. O objetivo é que nós possamos conhecer melhor, de uma forma mais aprofundada, trazendo porventura à conversa alguns aspectos da vida destes homens que nos são porventura mais desconhecidos, e depois, numa segunda parte, iremos também falar de algumas biografias dos líderes da Igreja do primeiro século. Okay? Portanto, teremos este painel que tem como tema geral biografias, dividido em 2 grandes grupos de pessoas. O primeiro grupo, os apóstolos do Cordeiro, e o segundo grupo, alguns líderes da Igreja do século I. Para os irmãos, por exemplo, terem uma ideia, já à partida iremos falar de Barnabé, de Estevão, de Silas, de Lucas, de Paulo e por aí fora. Iremos hoje começar com o nosso irmão Zé Carlos e com o nosso irmão o Rui Mineiro a conversar sobre os 4 apóstolos do Cordeiro que vão ali aparecer. André, neste caso André, o irmão de Simão, depois Filipe, Tiago, filho de Zebedeu, e depois Bartolomeu. Como o painel está organizado em conversa, os irmãos que eventualmente queiram tirar alguns apontamentos, tê-lo-ão que fazer no decorrer da conversa. Não temos propriamente um slide estruturado, ou então estará disponível online também, à semelhança dos seminários anteriores, e aí os irmãos terão mais facilidade também para rever esta conversa. Sendo assim, queria também saudar todos aqueles que nos estão a ver através dos nossos canais digitais. Um bom dia também para vós. Saudamos a cada um de vós também com a paz do nosso Deus. E eu iria então começar pelo nosso irmão José Carlos e pela figura deste primeiro apóstolo do Cordeiro, pelo menos em termos de ordem que nós temos aqui, que é exatamente André, o irmão de Simão. Começamos então por alguns apontamentos biográficos sobre este apóstolo do Cordeiro. Muito bem, então, bom dia a todos, aqueles que nos assistem, bom dia aqui,
painel, o Rui, e aqui o nosso irmão Orlando, enquanto moderador. A respeito de André, eu gostava, para quem gosta de acompanhar através da leitura bíblica, eu pedia que pudessem abrir em João, no capítulo 1, o Evangelho segundo São João, no capítulo 1, a partir do versículo, portanto, número 35, que é para nós entendermos as Sagradas Escrituras, onde é que elas nos referem este André enquanto apóstolo, porque fala-nos de um dos primeiros apóstolos referidos nas Sagradas Escrituras. E nós podemos logo ver, portanto, que André era irmão de Simão Pedro. Okay? Portanto, irmão de Simão Pedro, mais conhecido entre nós pelo apóstolo, portanto, o apóstolo Pedro. Nós podemos ler nesta passagem, que é uma passagem que importa recordar, os irmãos certamente se recordarão, quando João estava a batizar nas águas e que surge Jesus, em que depois existe aquele testemunho de João Batista: eu batizo nas águas, mas virá aquele que irá, portanto, vos batizar com o Espírito Santo. E surge, portanto, naquele episódio. E existem duas figuras, duas pessoas que estavam a acompanhar João Batista. O que também nós podemos daqui concluir de que, antes de ser apóstolo e discípulo de Jesus Cristo, este André, enquanto apóstolo, era também seguidor e era discípulo de João Batista. Portanto, curiosidade de que efetivamente o André já andava a acompanhar, portanto, João Batista naquilo que era, portanto, a sua pregação, naquilo que era, portanto, o anunciar das boas novas, o anunciar de que viria outro, que não era ele mesmo, que não era, portanto, o próprio João Batista, viria outro, e o André, enquanto homem já seguidor de João Batista, ele também esperaria, portanto, Jesus Cristo. No versículo 35 do capítulo 1, interessante, diz o seguinte: no dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de 2 dos seus discípulos. E um destes discípulos era André. Versículo 36, e vendo passar a Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo-os que eles o seguiam, disse-lhes: que o buscais? Eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E lhes disse: vinde e vede. E foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora nona. Era André, aqui está a referência, era André, irmão de Simão Pedro. Então neste versículo nós sabemos, este versículo confirma-nos que André era um dos 2 discípulos que estava com João Batista, ok? E que André era efetivamente irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e que o haviam seguido. Ora bem, ser irmão de Simão Pedro, a palavra do Senhor, ela nos relata-nos no versículo imediatamente a seguir: este achou primeiro a seu irmão Simão. E aqui ficamos, e aqui os irmãos têm uma passagem, portanto, um relato nas Sagradas Escrituras e que nos confirma de que André era irmão de Simão. E disse-lhe: achamos o Messias, que trazido é o Cristo, e levou a Jesus. E olhando Jesus para Simão, disse: tu és Simão, filho de Jonas. Então aqui ficamos também com este conhecimento de que André, irmão de Simão Pedro, e também filho de Jonas. Nós depois também podemos, a palavra de Deus também nos volta novamente, portanto em João, no capítulo 21, os irmãos recordam-se das 3 perguntas de Jesus, em que Jesus dirige a Simão Pedro e diz: Simão, tu amas-me? Os irmãos recordam-se da série das 3 perguntas que Jesus ele faz a Simão: tu amas-me? E nesta passagem, capítulo 21, versículo 15 a 17,
nós vemos, portanto, que Jesus ele dirige a Simão Pedro, diz: Simão Pedro, filho de Jonas, amas-me? Simão Pedro, filho de Jonas, amas-me? Portanto, temos aqui outra referência também, pese embora eu esteja a falar de André, mas aqui, portanto, nós não havendo por vezes não havendo uma referência direta, mas nós conseguimos lá chegar havendo alguma referência, portanto, portanto, menos direta. Sabemos que seria, e traduzido do grego, André vem de Andreas, que significa, portanto, varão, portanto, varão forte, varonil. Parece-nos ser aqui um homem fisicamente forte e sabemos também que seria devoto e fiel. André era pescador, portanto, aqui, portanto, juntamente com o seu irmão, portanto, André era pescador, e nós podemos ver isso mesmo também, os irmãos que queiram tomar nota, em Mateus no capítulo 4, no versículo 18 e versículo 19, enquanto Jesus eles caminhava junto ao mar, em que Jesus se dirige a eles, portanto, desafiando portanto, lançando-lhes o convite, portanto, vindo após mim, e eu vos farei, os irmãos recordam-se, pescadores de homens. E porque eles eram pescadores de peixes, eles estavam lançando, e a palavra do Senhor, nesta passagem, Mateus, no capítulo 4, versículo 18 e 19, diz isso mesmo: estava Jesus caminhando e olhando para eles, eles estavam, quem? André e Simão Pedro, eles estavam lançando as redes, e estabelece este diálogo, e é aí que Jesus se dirige para eles e diz: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Outra curiosidade, portanto, certamente não seriam apenas estes discípulos que teriam casa, mas nós sabemos em Mateus do capítulo 1, versículo 29, é apenas uma curiosidade, portanto, onde está relatado, portanto, que André e o seu irmão, portanto, Simão Pedro, eles possuíam, portanto, uma casa, é apenas eu diria, uma curiosidade. Portanto, de uma forma geral. Muito bem, meus irmãos. Como os irmãos estão a reparar nesta intervenção inicial do irmão José Carlos, a ideia que nós tivemos para organizar este seminário foi, se assim nós podemos dizer, trazer estas figuras à realidade da sua vida. À realidade da sua vida cotidiana. Eles foram homens como nós, tiveram a sua vida antes de conhecer o Senhor, tiveram a sua vida após conhecer o Senhor, durante o ministério de Cristo, e portanto a ideia é trazer os homens à sua realidade cotidiana, à sua realidade do dia-a-dia, para que nós neles também possamos ver a obra que o Senhor operou e, nesse particular, não apenas glorificar o nome do Senhor, mas também retirar disso lições para nós, homens e mulheres, tal e qual como eles, com a nossa vida do dia-a-dia, filho de pai e de mãe, com a sua profissão, com os seus sonhos, com as suas fraquezas, com as suas vitórias. Vamos ouvir agora o nosso irmão Rui Mineiro com as primeiras notas biográficas sobre Tiago, mas Tiago, filho de Zebedeu. Isso. Muito bem. Então, bom dia a todos e a paz do Senhor também. Costuma-se dizer que há muitas Marias na Terra, não é? E a Bíblia relata muitas passagens de figuras, de personagens chamado Tiago. Que Tiago é este que a Bíblia, que as Escrituras nos mostra? E as Escrituras mostram-nos alguns Tiagos. O Tiago que vamos agora abordar e que vamos tirar aqui algumas notas será Tiago, filho de Zebedeu. Irmãos, eu coloquei aqui que após a chamada do Senhor a Simão e André, após esta chamada do Senhor de Simão e André, as Escrituras apresentam a chamada deste Tiago em Marcos 1,19. Em Marcos 1,19, ele mostra-nos este Tiago e mostra-nos também a identificação do pai deste Tiago, por isso é que nós dizemos filho de Zebedeu. Em Marcos 1,19 diz a palavra do Senhor: e passando dali um pouco mais adiante, após a chamada de André e de Simão, viu Tiago, filho de Zebedeu. Só que ele não era só filho de pai, não é? Os filhos habitualmente têm um pai e uma mãe. E quem era a mãe de Tiago,
filho de Zebedeu. Se os irmãos abrirem as vossas Bíblias a Mateus 27, no versículo 56, em pleno cenário da crucificação, e aqui é interessante, em pleno cenário da crucificação, a palavra do Senhor diz assim: e estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre as quais estavam, e estão aqui algumas mulheres, e vamos tentar perceber daqui quem era destas mulheres a mãe de Tiago, filho de Zebedeu. Diz, entre as quais estavam Maria Madalena, vírgula, e Maria, vírgula, mãe de Tiago e José, vírgula, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então aqui temos a primeira identificação de que existe uma mãe dos filhos de Zebedeu. E também diz que não é só um, porque está no plural. Então já vamos ter aqui um irmão ou uma irmã. Já vamos ver. Muito bem, mas ele aqui não nos identifica o nome dessa mãe. Diz que existe mãe, a mãe estava ali presente na crucificação. Agora falta descobrir aqui o nome dela. Se formos fazer uma leitura comparativa em Marcos 15, 40, o mesmo cenário, a mesma passagem, mas noutro evangelho, Marcos 15, 40 leva-nos um bocadinho mais longe. A palavra do Senhor diz assim: e também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também. E vamos lá. Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e agora sim, identifica a quarta mulher, e Salomé. Então, a quarta mulher que se encontrava na primeira leitura, que não estava identificado o nome, agora, por uma leitura comparativa no outro evangelho, nós chegamos ao nome dessa quarta mulher. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu, esposa de Zebedeu, era Salomé. Então, a mãe de Tiago, filho de Zebedeu, era Salomé. Muito obrigado. Vou aqui interromper o Rui, porque é uma conversa, não é? Para fazer aqui uma nota que é muito importante para os irmãos e para os jovens. Há dois apontamentos na intervenção do Rui. Nós agora vamos deixar aqui a formalidade do irmão Rui e do irmão Zé Carlos. Há aqui duas notas na intervenção do Rui que são muito importantes para a Igreja e que têm a ver com o método, ou com um dos métodos da leitura das Escrituras. Em dois momentos da intervenção do Rui, ele falou em leitura comparada. E penso que os irmãos, fazendo um exercício não muito esforçado de memória, recordarão que, a miúde, nós sempre sublinhamos este aspecto no ensino aqui na Assembleia de Deus de Alverca. A importância dos irmãos encararem as Escrituras através do ponto de vista da leitura comparada. Ler o livro de Ezequiel e depois ler um outro livro e depois ler um terceiro livro sucessivo é bom, porque estamos a ler as Escrituras, mas não sei se é muito enriquecedor. Os irmãos reparem, o nosso irmão Rui leu duas passagens da crucificação. Os irmãos façam uma experiência em ler, por exemplo, a passagem da crucificação em Mateus, depois em Marcos, depois em Lucas e depois em João. E então, após essas 4 leituras, que resultarão numa leitura comparada, seguramente os irmãos ficarão com uma imagem da crucificação muito mais rica do que se lerem apenas em um deles. E repararão os irmãos que o Rui conseguiu chegar ao nome de Salomé pelo método da leitura comparada. O resultado poderia ser nada. Ou seja, poderíamos fazer uma leitura comparada e não chegarmos ao nome de Salomé. Mas o método de leitura comparada, em si mesmo,
resultará sempre melhor, já para que mais não seja, para a verificação de que não existe mais nenhuma informação adicional. E isto é muito importante, irmãos. Em muitos momentos das Escrituras, dúvidas, perplexidades, curiosidades que nós queiramos ver respondidas, a primeira coisa que os irmãos devem habituar é tentar fazer, sempre que possível, uma leitura comparada. Passamos a Filipe. Agora na pessoa do Zé Carlos. Mas, Orlando, Vamos aí, terminar ainda? Sim. ainda temos aqui muita Então vamos coisa lá. sobre Tiago, desculpa lá. Quem era o irmão de Tiago? Porque já vimos que havia pelo menos 2 filhos. Não é? Mateus 4:21 diz a palavra do Senhor. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, isto após a chamada de André e Simão. Viu 2 irmãos. Tiago, filho de Zebedeu, um já está identificado, e diz o segundo, João, seu irmão. Agora voltamos outra vez às muitas Marias na terra. Que João é este? Num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e o chamou. Como é que nós sabemos que Tiago é irmão de João? E que João, e este João, como é que nós sabemos que este João é o apóstolo do Cordeiro? O João, o apóstolo do Cordeiro. Em Mateus 10, do versículo 1 ao 2, a palavra do Senhor diz, e chamando os seus 12 discípulos, os tais 12, no versículo 2 diz, ora os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que já ouvimos aqui de manhã, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Então, este João, seu irmão, sim, é um dos 12 por esta leitura, e não um outro João qualquer. Sabemos que a atividade dele era pescador também, à semelhança de André e Pedro, e que ele seguia os passos do pai, Zebedeu. Também sabemos que eles não caminhavam nesta atividade sozinhos. É curioso, quando lemos aquela passagem lá em Lucas 5, em que o Senhor pede o barco de Pedro para que pudesse subir ao barco e afastar-se ligeiramente para poder ensinar ao povo que se encontrava na margem, e que depois, mais tarde, o Senhor diz, afasta-te para mar alto e lança as redes, após uma noite de grande fracasso de pesca que não apanharam nada. Há uma altura em que João se rende de joelhos na face do Senhor de perplexidade, fruto da apanha enriquecedora que tiveram de peixe. E essa passagem diz lá no versículo 10 que estavam todos no mesmo barco, e o todos neste mesmo barco era André e Simão. Portanto, eles pescavam inclusive juntos no mesmo barco. Nós, Juntos no mesmo quando barco. virmos a figura de João, posteriormente, vamos ver que eles tinham uma sociedade de pesca. Isso. Tinham uma Eles sociedade de pescavam pesca. juntos. Eles pescavam juntos. Então, também podemos tirar outra coisa, outra ilação, é que eles eram de uma família muito respeitada e socialmente, eu diria, com uma posição de grande aceitação social. O pai de Zebedeu tinha empregados a trabalhar nesta atividade para ele. Quando vamos a Marcos 1:20, a palavra do Senhor dizia, logo o chamou, e eles tinham deixado o pai de Zebedeu no barco com os seus empregados. Portanto, não era propriamente um homem que pescava sozinho, ele tinha gente a trabalhar com ele nesta atividade. Portanto, ele deveria ter uma posição social, eu diria, não muito baixa, não é? Não seria um mero operário. E o seu irmão João, este João que nós já vimos, que era o Cordeiro dos Apóstolos, ele inclusive era conhecido do sumo sacerdote. E isso vem aqui fortalecer a ideia de que eles estariam numa posição na sociedade de destaque. Não é? Aquilo a que nós poderíamos chamar hoje empresários da pesca, neste particular. Mais ou menos É isso. curioso que Jonas também seria. Tudo Sim, indica exatamente. que Jonas, o pai portanto, de André e Simão Pedro, portanto, também seria, portanto, algum tipo de empresário Isso.
portanto, da pesca. Mas também não será muito difícil, porque na altura nós estamos a falar, portanto, se retrocedermos, portanto, em termos de fonte de subsistência, portanto, a Europa seria a pesca ou seria a agricultura, não é? Portanto, o setor terciário não estava tão desenvolvido como nós o temos. Mas isto também é interessante, irmãos, e este modelo de conversa, os irmãos já estão a reparar que é muito mais enriquecedor, porque vai brotando também alguma coisa das orientações iniciais. É muito importante esta imagem que nós estamos aqui a construir a partir da leitura do texto bíblico, que é a imagem que o texto bíblico nos autoriza a fazer, de que o facto de eles serem pescadores, nós temos, e o que estamos aqui a fazer, não sei se os irmãos já se aperceberam, por aquilo que já lemos e já falámos, não tem necessariamente a ver com aquela imagem tradicional que nós temos do pescador. A pessoa, perdoem-me agora a referência, mas eventualmente analfabeto, com enormes dificuldades na sua subsistência, a imagem tradicional que nós temos do pescador, enfim, seja lá o que for. Nós estamos aqui a ver que, além de ser uma sociedade de pesca, era uma sociedade de pesca já relativamente desenvolvida, porque havia empregados, e isso também, irmãos, nos faz notar uma coisa importante. Quando o Senhor os chama, não é qualquer coisa que eles deixam. Isso. Não é qualquer coisa que eles deixam. Isso. Nós vamos ver depois, no caso de João, já foi aqui mencionado, havia relacionamentos a nível religioso, a nível político, como nós vamos ver. Havia aqui uma sociedade de pesca, havia uma sociedade de pesca que já não era uma coisa qualquer, e, portanto, quando o Senhor os chama para o ministério, aquilo que eles deixaram não é qualquer coisa. Isso. Não é um barquito com uns peixes ali, uma coisa pobre. Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Isso. Passamos a Filipe? Sim, mas é curioso porque normalmente quando se fala de pescador tem-se logo aquela ideia, aquele homem muito estragado, muito dependente de álcool, não é? Com vidas desregradas, etc. Mas eu quero acreditar que inclusivamente isto seriam negócios de pai, portanto filhos para pais, empresários, provavelmente empresários, e que eles próprios teriam, em termos de carreira deles, ok, vamos agora passar para os dias, linguagem dos dias de hoje, provavelmente seriam eles que iriam, portanto, quem iria dar continuidade a essas mesmas empresas, portanto, de pesca. Portanto, nós quando vimos posteriormente João, vamos ver que João, no conjunto deles, era um homem abastado. A Bíblia dá-nos, por leitura comparada, aqui e ali, alguma relação dos bens de João e das suas relações, e nós vamos ver que ele era um homem abastado. Vamos a Filipe. Quem é que era este Filipe? A palavra de Deus, nós vemos relatos e portanto, de Filipe no Evangelho segundo São João. Portanto, aqui é um diácono, portanto, que não está tão retratado, ou seja, não permite fazer tanta leitura comparada como fizemos há pouco. Mas, antes de começar, Filipe, existem vários relatos e vários Filipes também, portanto, na Bíblia Sagrada. Okay? Pelo menos 4, alguns deles inclusivamente, portanto, da corte de Herodes, mas eu queria aqui fazer a destaque daqueles 2 Filipes que normalmente nós mais falamos do nosso meio. Nós temos o Filipe enquanto apóstolo, que é esse que vamos falar aqui nesta manhã, e nós temos um outro Filipe enquanto diácono. São 2 Filipes completamente diferentes. É o que aparece em Atos dos Apóstolos? Exatamente. Portanto, o que aparece em Atos dos Apóstolos, irmãos, recordam-se de que quando a igreja primitiva ela surge e que se começa, portanto, a organizar, em Atos no capítulo 6, e se os irmãos abrirem, portanto, nós não vamos ler tudo, obviamente, mas só para nos situarmos, Atos no capítulo 6, onde nós vemos a instituição dos primeiros diáconos. Eu já aqui, num dos seminários, eu falei sobre este livro de Atos, os irmãos recordam-se, portanto, a respeito da igreja primitiva, e é quando o crescimento, e quando a igreja primitiva, portanto, se viu a par de um crescimento significativo, uma expansão do evangelho, porque Jesus ele tinha dado a ordem, ide por todo o mundo, e a igreja primitiva começa a crescer, eles começam com um problema interno, portanto, as chamadas dores de crescimento. Porque há uma grande preocupação, por exemplo, com as viúvas, e os apóstolos
estes 12, eles estavam a começar a ver-se abraços de ter que estar a dedicar tempo interno, do ponto de vista de serviço social, do ponto de vista logístico, quer dizer, porque uma coisa é um grupo de 12 pessoas, outra coisa é um grupo de 100, 200, 300, 400. Imaginem o que é esta igreja, não é? Com mais de 300 membros, creio eu, 400 por só exemplo. com a figura do pastor Miguel Cartacho a gerir todos os aspectos. Não são tão poucos como isso. Era possível? Não. Então a igreja primitiva estava a começar a sentir estes problemas. E então os apóstolos, e muito bem, disseram: nós não podemos nos desviar daquilo que é a nossa missão. Algo muito importante. A nossa missão. Nós não nos podemos desviar. Porque a nossa missão é orar e a nossa missão é em torno do ministério da palavra. Porque foi isso que Jesus nos disse. E nós seguimos a Jesus para, efetivamente, portanto, alargar e pregar a toda a criatura. Nós não podemos estar envolvidos em dinâmicas internas, na gestão interna, responsabilidade social, o apoio serviço social, aliás, o apoio às viúvas, etc. Então, nós vemos em Atos, no capítulo 6, a instituição dos primeiros diáconos. Os irmãos recordam-se. Varões, não é? Como a palavra de Deus, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, vão, orem e apresentem-nos aqui diáconos. E apareceram 7 diáconos. Okay? E estes 7 diáconos estão inscritos no versículo 6 do capítulo, no versículo 5 do capítulo 6 de Atos, que diz: e este parecer contentou toda a multidão e elegeram, reparem, elegeram Estevão, um homem cheio de fé e o Espírito Santo. E a seguir, Filipe. E depois mais o Prócoro, etc, etc. Ok? Então, a distinção deste Filipe enquanto diácono e não o Filipe, nós vamos aqui falar nesta manhã. Ok? Portanto, Filipe diácono, dos primeiros 7 diáconos que foram nomeados na igreja, portanto, Filipe faz parte deles, e o nosso Filipe enquanto apóstolo. Obrigado, portanto, obrigado, Orlando. Nós voltamos outra vez, meus amados irmãos, e quem nos assiste e quem nos ouve nesta manhã, ou nesta tarde, depende do momento em que estiver a assistir. Portanto, João no capítulo 1, portanto, a partir do versículo, portanto, 30, 35, que eu considerei como, portanto, o excerto, âncora para a apresentação destes 2 homens, destes 2 apóstolos, o André e o Filipe. Ora bem, no versículo 43, aparece-nos então aqui este Filipe, não o diácono, mas o Filipe o apóstolo. E diz o seguinte, no dia seguinte, que Jesus ir à Galileia e achou Filipe e disse-me: segue-me. Ok? Portanto, então aqui nós temos o Filipe, provavelmente também seria pescador, porque no capítulo 21 de João, quando Jesus ele aparece e pergunta aos discípulos que estavam pescando: tens alguma coisa para comer? Portanto, faz crer, portanto, é a minha convicção que seria. Então, fazendo inclusive aqui todo este enquadramento histórico, okay? Portanto, não encontrei referência direta que seria pescador, mas tudo levaria a crer. São palavras, portanto, são palavras minhas, e eu acho também é importante, portanto, não sendo alguma coisa que vá contra, portanto, a palavra do Senhor, portanto, nós podemos inclusive tirar aqui as nossas conclusões. Eu diria que tudo indicaria que seria aqui também, que seria pescador. Não temos muito mais não temos indicações concretas, portanto, a esse respeito, mas eu diria aqui nos primeiros dados biográficos, e o que me foi permitido, portanto, explorar, fazer aqui divisão, separação, Filipe diácono, Filipe apóstolo, e onde é que surge aqui portanto, a nomeação e a chamada de Filipe. Vamos recuperar brevemente alguns aspectos ainda finais sobre Tiago e depois passaremos a Bartolomeu também por causa da gestão do tempo. Isso. Vamos resumir aqui muito rapidamente. Acima de tudo, uma questão muito prática, uma aplicação a nós, nos dias de hoje, que devemos retirar de Tiago, filho de Zebedeu. Tiago era muito próximo de João, que era irmão. Percebe-se claramente quando lemos as Escrituras e Evangelhos que eles andavam sempre juntos com Pedro. Eram os 3 mais próximos do Senhor
mostra-nos as Escrituras pela forma e pelos relatos que nós temos e as intervenções que temos do Senhor com estes três em concreto e os três com o Senhor inclusive, de tal ordem que Tiago leva, juntamente com João, leva ao Senhor um pedido que eu gostaria de fazer aqui uma aplicação prática. Ele pediu a Jesus uma posição privilegiada para ele e para o irmão no reino de Deus. E Tiago, a fazer este pedido, leva-nos aqui a pensar e a refletir uma questão muito interessante, que é: até que ponto é que faz sentido nós pedirmos uma posição ao Senhor privilegiada em relação, por exemplo, a um irmão nosso na fé também, junto do Senhor? As Escrituras mostram-nos que Jesus, inclusive, o repreendeu. E disse que ele deveria tomar, na mesma medida, o cálice, tal quanto aquele cálice que o Senhor estava tomando, que era a sua morte sacrificial. E demonstrando que negue-se a si mesmo e que se sirva antes o próximo, ao invés de se fazer uma petição de um lugar de destaque aos olhos do Senhor. E eu acho que isto é muito interessante nós tirarmos esta lição para nós. Não é? Nós percebemos claramente, porque as Escrituras mostram que eles eram muito intempestivos em termos de temperamento, Tiago inclusive, por isso é que eles foram apelidados filhos do trovão, ele e João. Quando eles pediram ao Senhor, Senhor, se quiseres, nós oramos para que deixe fogo e destruir e destruir a cidade só porque os nazarenos não receberam Jesus. Portanto, aí percebemos o caráter deles. Eles também eram intempestivos, não era só Pedro. Estes homens também eram intempestivos. Quanto à morte de Tiago, para terminar, ele foi executado à espada, foi o primeiro mártir dos 12, foi o primeiro a morrer, em prol da defesa do Senhor. E foi morto à espada, foi decapitado por Herodes Agripa I. É só uma pequena referência e uma nota. Bartolomeu. Entrando em Bartolomeu, e aqui um bocadinho mais resumido, até porque as Escrituras mostram pouca coisa acerca de Bartolomeu. Contudo, Bartolomeu foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Ele faz parte daquelas 4 listas onde se discrimina os apóstolos do Senhor, lá em Mateus, Marcos, Lucas e Atos. Bartolomeu é encontrado na Septuaginta com o nome de Bartolomaios, que significa filho de Tolmai. Bartolomaios, filho de Tolmai em grego. Então, Tolmai era o pai de Bartolomeu. E aqui depois temos aqui alguns intérpretes desde o século IX que tentam fazer alguma identificação de Bartolomeu, sendo ele o Nataniel que aparece no Evangelho de João. E aqui temos uma curiosidade muito interessante, porque João não fala em lado nenhum, há uma referência de Bartolomeu no Evangelho de João. O Evangelho de João fala de Natanael. E é curioso como é que os evangelhos sinóticos falam todos de Bartolomeu e depois chega-se a João e desaparece o nome de Bartolomeu e aparece só o nome de Natanael. E esta sugestão é levantada pelo facto de que Natanael seria como que um sobrenome. Os irmãos imaginem, Rui Mineiro. E então seria o Natanael, que é uma identificação filial, isto é, filho de Tolmai. Natanael Bartolomaio. Então, Natanael, o filho de Tolmai. A ser verdade isto, e porque os factos são exatamente iguais narrados entre João e os outros evangelhos sinóticos, quando João fala de Natanael, está a falar de Bartolomeu. Isto é, Natanael Bartolomaio. Da mesma maneira como falámos de Tiago, filho de Zebedeu. Posso fazer uma pergunta? Podes. Estamos a falar deste Natanael, do mesmo Natanael que o Filipe apresentou a Jesus? Estamos. É esse mesmo. É isso. É esse mesmo. É agora aqui. Vai já de seguida. Vai já de seguida. Então, estamos a falar da mesma pessoa. Estamos a falar da mesma pessoa, irmãos.
Depois, de uma forma muito clara e inequívoca, também encontramos mais à frente em João 21:2 essa mesma confirmação. Quando diz assim em João 21:2: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Nataniel, que era de Canaã da Galileia. Aqui encontramos a confirmação da origem, da terra, da proveniência deste Nataniel, deste Bartolomeu. Canaã. E neste diálogo registado em João de 1:45 a 51, em que Filipe chama Nataniel, ou Bartolomeu, estamos a falar da mesma pessoa, a viver o Messias que se havia encontrado e que se havia ter sido anunciado pelos profetas, é da boca deste Nataniel, portanto, Bartolomeu, que sai aquela célebre expressão que nós conhecemos, que diz: pode ser alguma coisa boa de Nazaré? É da boca de Bartolomeu, Nataniel. Nataniel acompanhou Filipe até ao Senhor. Jesus, ao ver Nataniel, disse: vejam aí está um israelita em quem não há dolo, não há falsidade. Aqui conseguimos perceber também o caráter deste Bartolomeu, Nataniel. Portanto, um verdadeiro israelita onde não há dolo, não é? E ele, ao ouvir estas palavras de Jesus, claro, questionou-lhe e perguntou: mas de onde é que tu me conheces se ainda nunca nos encontramos? Não é? E Jesus diz-lhe que antes de Filipe ter passado por lá em Canaã e o ter chamado para dizer: vem e vim ver o Messias, foi aí que eles se encontraram pela primeira vez. O Senhor diz: mas ainda antes de Filipe te chamar, tu estavas tudo debaixo da figueira. E é aí que ele se rende e diz: és tu o Filho de Deus. João prometeu uma coisa muito interessante a Bartolomeu, a Nataniel. Muito, muito, muito interessante, irmãos. Uma promessa que Jesus lhe deu. Em João 1:51, ele disse-lhe que ele iria ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E isto é muito importante, porque estas palavras, irmãos, cumprem-se em Jesus Cristo, porque Jesus é a escada que liga o céu e a terra. É ele o mediador entre o homem e Deus. E ele é o único caminho para o Pai, como diz lá em João 14. Então esta promessa que Jesus deu a Nataniel, ela cumpre-se, ou cumpriu-se, ou se cumpriria automaticamente a partir do momento em que Bartolomeu, Nataniel, percebesse que ele era o Filho de Deus. Portanto, é uma promessa que lhe é dada e que lhe é aberta na hora, a partir do momento em que ele ganha esse entendimento. Terminando quanto à sua morte, não passa de tradição, porque a Bíblia não nos dá nenhum relato específico de como é que morreu Nataniel ou como é que morreu Bartolomeu. As tradições falam de um martírio, mas de formas diferentes. Uns dizem que ele foi esfolado primeiro e depois foi crucificado de cabeça para baixo. Outros dizem outras coisas tais. Portanto, aquilo que nós nos devemos cingir é aquilo que diz o Novo Testamento e é a única coisa que está registada e não nos mostra, irmãos, efetivamente e de forma concreta, como é que morreu Nataniel. Muito bem, meus irmãos, como esta é a primeira sessão, nós estamos aqui também um bocadinho a tentar perceber como é que gerimos o tempo, não é? E vamos então rematar este primeiro seminário com algumas breves linhas do ministério de cada um destes homens. Portanto, considerando a hora que é, eu daria ao Zé Carlos 5 minutos para falar das principais linhas ministeriais de André e de Filipe e outros tantos para as linhas ministeriais de Bartolomeu e de Tiago. Faz favor. Bem, eu vou-me cingir só àquilo que está na palavra do Senhor, porque, como eu dizia há pouco, existem muitas tradições, portanto nós não as vemos relatadas na palavra do Senhor. O que é que eu queria destacar de André? Simão Pedro vai a Jesus porque André é o seu irmão, a primeira pessoa que nós vemos relatados na Bíblia, quando Jesus se vira para André e para outro discípulo de João Batista portanto, e que Jesus os confronta: o que é que estáis, portanto, o que é que procurais em mim? A palavra do Senhor, e neste capítulo 1 de João, diz que André foi ter com o seu irmão.
curioso que aqui também, não querendo aqui repetir, mas como eles são tão próximos uns dos outros, às vezes a falar de um apóstolo temos obrigatoriamente de referir o outro, como dizia, portanto, há pouco o Rui, quem levou, portanto, efetivamente Nataniel, foi a Filipe, e que se estabeleceu aqui aquele discurso em que Nataniel ele diz, portanto, será que de Nazaré virá alguma coisa, portanto, alguma coisa boa. Portanto, uma primeira conclusão e uma primeira aplicação, e agora muito rapidamente, porque já não temos muito tempo, seguramente para a próxima teremos que aqui ser talvez mais concisos. A grande preocupação em a pessoa mais próxima deles levá-los a Jesus e apresentá-los o Senhor Jesus. Portanto, se me perguntarem uma grande aplicação nos dias de hoje, estes homens, e como nós vimos isto, portanto, há um processo de evangelização primeiro com aquelas pessoas que lhe eram mais próximas. André com Simão Pedro, seu irmão, e Filipe com Nataniel. E seguramente Nataniel não devia ser uma pessoa que Filipe não conhecia. Ok? Vários relatos onde é que André, ou vários factos ministeriais onde é que nós podemos ver André, e muito rapidamente. Os irmãos, vou apenas citar Marcos no capítulo 13, estávamos num sermão profético, quando Jesus afirma, vês estes grandes edifícios, não ficará pedra sobre pedra. É André que faz, André estava juntamente com Pedro, Tiago e João, e André faz a pergunta, diz-nos Jesus quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas tiverem que se cumprir. Foi André que proferiu este diálogo com Jesus. Nós também vemos André no milagre da multiplicação dos pães, portanto, e dos peixes, em que André, perante toda aquela circunstância, ele dirige-se a Jesus e apresenta, os irmãos recordam-se, um rapaz que levava os 5 pães e os 2 peixes. Atenção que André, diz a palavra de Deus, que teve em casa de Jesus. Tudo indica, eu vou dizer aqui alguma coisa, portanto, naquele dia teve em casa de Jesus. A Bíblia não é claro o que é que eles terão conversado, mas certamente que André, ele efetivamente teve a oportunidade de ter várias conversas na casa, portanto, onde Jesus, ele morava. E depois também faz aqui uma referência de que André, juntamente com Filipe, eles apresentaram um grupo de gregos, de homens gregos que queriam conhecer a Jesus, e portanto foi André que também, juntamente com Filipe, levou estes homens a conhecerem a Jesus. Filipe, alguns factos onde é que nós podemos encontrar Filipe. Filipe também estava no episódio da multiplicação dos peixes portanto dos pães, e vemos a Jesus a dialogar e a perguntar a Filipe. Jesus, ele não fazia nada em vão. E as perguntas que fazia não eram em vão, porque ele sabia todas as coisas. Mas ele dirige-se a Filipe e ele pergunta a Filipe onde é que se poderia comprar pão para alimentar aquela tão grande multidão. E Filipe respondeu-lhe 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, etc, etc. Portanto, quem estabelece este diálogo com Jesus foi efetivamente Filipe. E na última refeição com Jesus, Filipe também, ele dirige-se a Jesus já depois, e é uma conclusão que também nós podemos levar e que eu queria trazer aqui para os dias de hoje. Muitas vezes os 10, 20, 30, 40 ou 50 anos de crentes que nós temos não significa que nós possamos conhecer a Jesus tal e qual como Ele é, ou tal e qual como Ele quer que nós o possamos conhecer. Se não vejamos, Filipe é quem na última ceia, na última refeição, ele se dirige a Jesus e ele diz, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Depois de todo o relacionamento da chamada que Filipe teve, juntamente com os discípulos, depois de Filipe assistir a todos aqueles milagres, ainda vai ter com Jesus, a última refeição ainda vai ter com Jesus e diz, Senhor Jesus, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Então, mas não bastava só a pessoa de Jesus? Às vezes parecem as nossas orações, Senhor, não é? E Jesus, deixe-me dizer isto, provavelmente triste,
e provavelmente com alguma, não diria agressividade, mas com alguma perplexidade, ele diz: eu estou há tanto tempo convosco. Eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Nós às vezes lemos a palavra do Senhor assim de uma forma, como dizia há pouco Orlando, não é? Vamos ler este capítulo, vamos ler e lemos assim do princípio ao fim, de fio a pavio, não é? Mas vamos lá parar. O Filipe diz: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Então não bastava só a pessoa bendita de Jesus? E Jesus, ele diz: ainda não me tendes conhecido. E sai a expressão: quem vê o Pai, ou quem vê a mim, vê o Pai. E dizes tu: mostra-nos o Pai. Então, meus amados irmãos, aplicações de Filipe nesta perspectiva e até mesmo de André nos lados. Portanto, o facto de nós conhecermos aquilo que Jesus diz nas Sagradas Escrituras não significa que nós tenhamos efetivamente o verdadeiro conhecimento de quem é que é Jesus e o poder que Jesus efetivamente ele tem. Depois, rapidamente, para terminar, o serviço, que é também outra conclusão que nós podemos tirar dos discípulos. Jesus, quando diz vem, eles foram imediatamente. Não tiveram cá. Mas já começamos a perceber o que é que eles deixaram nessa decisão. Não estamos cá. Senhor, mas espera aí, eu tenho a empresa do meu pai. Mas agora falar... Eu tenho uma casa inclusivamente. E eu quero acreditar que se a palavra do Senhor, se há um dos evangelhos faz a referência que tinha da casa deles, era porque se calhar, hoje é normal, olha, onde é que é a sua casa? Naquela altura eu não sei. Não é? Portanto, seriam pessoas de bem. Hoje é normal de cada um ter uma casa. Naquele tempo, se calhar, não era bem assim. Mas a renúncia completa, porque não vemos aqui desculpas. Mas espera aí, Senhor Jesus, o meu pai precisa de alguém para lhe dar o negócio, mas eu ainda tenho isto, mas eu sou empresário, eu sou isto, eu sou aquilo, eu sou... Não, nós não vemos esse tipo de algo. Jesus, ele disse, segue-me. E automaticamente, binário, sai. Não é? Ou segues ou não segues. Se Jesus diz segue, segue. Não há mas, nem porquê, nem como. Segue. Depois também a preocupação e entusiasmo em apresentar, não é? Portanto, e leva-nos a crer todas aquelas pessoas com quem nós convivemos há 10, 20, 30 anos atrás e provavelmente, se calhar, alguns deles nem sabem que nós somos crentes ou se calhar não existe esse peso dentro deles. As primeiras pessoas que apresentaram Jesus foram as pessoas que, inclusive em termos familiares, nomeadamente, revela proximidade com Jesus e revela, inclusive, aqui conhecimento. E com isto termino. André já era seguidor de João Batista. Portanto, quando André ele ouve eis o Cordeiro de Deus por parte de João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele já sabe, cá está, confirmou-se. E depois confirmou-se tudo aquilo que nós temos andado a ouvir e que tenho andado a ouvir anunciado pelo João Batista. E depois Filipe, quando ele efetivamente entra, portanto, naquele diálogo, como dizia há pouco, e bem o Rui, quando achou Nataniel, o que ele disse foi: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Portanto, Filipe seria também alguém que já conhecia as Sagradas Escrituras e que fez-se luz e que efetivamente entenderam, portanto, que Jesus era o Filho de Deus. E com isto termino. Aproximando-nos da quadra do Natal e do famoso bolo rei, que antigamente tinha uma fava. Ainda hoje. Tens a fava de 5 minutos. Então eu vou fazer a fava em 2, até porque o Zé já fechou, já rematou grande parte das aplicações. Eu colocaria só em nota de rodapé o seguinte: todos nós somos pessoas muito ocupadas com os nossos afazeres no dia a dia. O Senhor não chama preguiçosos, o Senhor não chama desocupados. Todos eles eram muito ocupados. E nenhum deles ofereceu resistência ou pôs em causa entre aquilo que perderia versus aquilo que iria, supostamente, ganhar em seguir o Nazareno. Cada um fará a sua aplicação prática, cada um reflete para si próprio. O Senhor nos chama a todos, o Senhor nos quer a todos, com mais, com menos. Portanto, terminei o bolo rei. Muito bem. Meus irmãos, o modelo é este.
iremos na próxima sessão falar de mais 4 apóstolos do Cordeiro, e como penso eu que já é visível nesta primeira conversa, já os tornamos mais próximos de nós, diremos mais humanos, mais próximos do seu coração, mais próximos da sua vida, do seu cotidiano. E, meus irmãos, não apenas as informações da biografia, mas sobretudo os traços gerais do seu ministério, as suas convicções, as suas falhas, os seus limites, mas que possam ser de grande aplicação para as nossas vidas também. Deus ricamente nos abençoe, vos abençoe. Até à próxima semana.